Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. E o vídeo que a gente vem aqui hoje é uma polêmica que teve aí com a Rede Record, aparentemente. Eu sei sobre a notícia por cima, porque eu vi muito meme sobre o assunto na internet, mas eu não olhei a notícia, então eu não sei o que eles comentaram sobre. Eu sei que foi sobre Death Note, e eles estavam falando sobre os malefícios, né, cara, e usando Death Note, novamente, passando vergonha a Record falando sobre essas bobagens, porque eles já fizeram isso antes, e acho que não só a Record, os canais de TV também já fizeram isso antigamente, pra ver como ainda tem pessoas que ensinam, tá ligado, e pensam que isso realmente é algum tipo de malefício. O vídeo do Bruno aqui vai ser Record bosteja sobre Death Note. Só que eu quero especificar, eu não vi o que a Record comentou. Eu acredito que o Bruno vai se aprofundar bem sobre o que eles falaram. Talvez até mostre um pouco. E depois desse vídeo eu também vou ver o do Rexada, que ele também fala sobre esse assunto. Porém, como eu disse, né, como eu não vi o vídeo, e se o Bruno não se aprofundar muito sobre o assunto e eu não entender exatamente qual a opinião da Record, eu vou assistir o vídeo antes de ver o do Rec, depois eu vou ver o do Rec. Mas vai sair os dois hoje, vai sair esse aqui do Bruno primeiro, depois vai sair o do Rec. Não sei se nessa ordem, mas de qualquer forma vai sair. E como eu tava falando, caso ele não comente muito sobre o assunto, eu não consigo entender exatamente o que a Record quis passar, eu vou assistir o vídeo e depois eu vejo. Eu não quis assistir o vídeo antes de ver o do Bruno, pra mim ver de primeira expressão aqui com vocês na gravação enquanto o Bruno fala. Mas caso eu entenda que ele não tenha comentado muito bem, eu vou ver antes de ver o do Rec. Bora ver então o que eles falaram, espero que estão gostando dos react aqui do canal. Não esqueça de deixar um like, se inscrever pra dar um apoio. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Na noite de ontem, tivemos no programa da Record, Domingo Espetacular, uma matéria alertando sobre os perigos das animações. Vale ressaltar que eles falaram no Death Note, mas se eles falassem sobre Boruto ou sobre Boku no Pico, eu aceitaria. Animações e dos quadrinhos japoneses. Mais uma vez essa coisa, mais uma vez, a coisa de tempos em tempos volta a acontecer, mas sempre permanece a mesma. Dessa vez o foco da história, o foco da matéria foi Death Note. Além disso, teve também alguns framezinhos mostrando Shingeki no Kyojin e Tokyo Ghoul. Vocês lembram daquela matéria? Também teve uma outra matéria, Tokyo Ghoul. Por favor, coloque a repórter falando Tokyo Ghoul aí, editor. Inspirada por essa história em quadrinhos, um mangá japonês chamado Tokyo Ghoul. Galera, a matéria foi a mesma história de sempre, o mesmo sensacionalismo barato, alertando sobre o perigo da existência de um caderno da morte ali, que as crianças elas têm acesso, e aí elas vão escrever o nome das pessoas, as pessoas morrem e tal. É a mesma coisa de sempre, até colocam a opinião lá de um sociólogo, se eu não me engano, né? Colocam lá na matéria a opinião de um sociólogo, enfim. Então não é de hoje. Contextualizando aqui um pouco pra vocês, tivemos matérias lá no passado, quem lembra da famosa matéria, da famosa reportagem do baralho do diabo que era Yu-Gi-Oh! A tal matéria famosa e lendária matéria sobre as cartas de Yu-Gi-Oh! Sei lá, meados dos anos 2000, quando Gilberto Barros fez essa matéria e tava lá, né, que ocasionou uma porrada de pais e mães ali a queimarem, uma chacina quase que ali, ó. Se na época da Alemanha maluco queimava, fazia fogueira de livro científico, aqui no Brasil a gente teve também... Isso daí a gente tá falando de anime, cara, mas isso daí acontece em todo o tipo de grupo que tem alguma visão muito pesada e forte sobre algum assunto, tá ligado? A gente tá falando sobre as televisões falarem mal de animes, mas como ele tá dando um exemplo da Alemanha fazendo sobre os livros, também tem exemplos de, sei lá, mano, seitas, igrejas e coisas do tipo fazendo isso contra outras pessoas também, entende? Isso daí acontece por muitos lados. As pessoas ainda não... É que o ser humano é burro, não adianta, né, cara? Não adianta. Eu ia justificar aqui que as pessoas ainda não chegaram ao ponto de entender a liberdade dos outros e desde que não interfira na liberdade sua própria, ela não tem que intervir na liberdade do outro. Mas isso daí é um argumento que uma pessoa burra como o ser humano não vai entender. Não adianta nem falar, mano. Quase que isso, só que montanhas de cartinhas de Pokémon sendo queimadas ao vivo. E não só essa lendária matéria, né? Teve também a de Tokyo Ghoul, como eu falei, da repórter falando Tokyo Ghoul. Ela falou exatamente como é, basicamente, né? Dito em japonês. E também envolvendo jogos, né? Não envolve só os animes e desenhos japoneses, mas envolve também matérias envolvendo jogos, né? Ela deve ter botado no Google, tá ligado? Escreveu a palavra e botou na língua original e esperou a mulher do Google falar isso, que falou igual. Também como, por exemplo, falando do Assassin's Creed. Mas galera, vocês decidiram reclamar da matéria da Fátima Bernardes, lá quando ela fala
tribo dos Nossa, isso daí, por favor, isso daí é horrível. Vamos conhecer a tribo dos otakus. Esse E daí é aí famoso. mostra a galera lá na Liberdade, A sabe? quem Fizeram a dá matéria na Liberdade com a galerinha ali, coitados, cara. A gente Ah, falou ainda lembro da musiquinha que ele justamente canta, de mano. representatividade. Se tem uma tribo que realmente precisa de representatividade nessa história, nesse país, é realmente a tribo dos otakus. E quem lembra, lá no passado também, esse é old aí, quando o apresentador trollando os presos, perguntando, você conhece, pegava uma lista assim, com uma porrada de nome de personagem, quando Naruto e Dragon Ball estavam em alta, e Pokémon também, você conhece Daburá, e Gohan, e Kuririn, e Piccoli, você conhece Piccoli? Essa é lendária. Você conhece Naruto, e Jiraiya. Ô, editor, por favor, coloque os melhores, dessa matéria aí. Você conhece Beirada? Não, Não, né? não, Conhece Gara? não, E Jiraiya? não, Não conhece? não. Israel, você conhece Pikachu? Nunca vi falar. Kakashi? Naruto? Eu tô aqui com dois amigos seus. Freza e Vegeta. Você conhece? Ah, não é possível, quem é mano. Daburá? Não, conheço não. Você conhece Kuririn? Não. Mas essa é uma estratégia antiga, né? A mídia tradicional contra as mídias, não necessariamente alternativas, mas tudo que não envolva você focar a atenção do público e da audiência na TV aberta, né? Seja videogame, seja internet, seja desenho japonês, qualquer coisa. E claro, somado a isso também um sensacionalismo barato em cima disso, né? Só pra ali os pais ficarem ali, meu Deus do céu, com aquela coisa ali. Meu Deus do céu, eu tenho que saber o que meu filho tá fazendo e tal. Pelo menos aqui passando pano pra Record, pelo menos não foi que nem a Globo, que decidiu fazer matéria ali aliada com a maior facção que já existiu no mundo dos animes, que era a Akatsuki. E nisso aí, ó, isso aí ninguém reclamou. Tô zoando, reclamada. Mas ninguém reclamou, não fizeram tanto burburinho assim. Mas galera, eu decidi trazer aqui, pra não ficar só nas piadas, a opinião do maior psicólogo que eu conheço, que se chama Luiz Guedes Soriano. Ele também acompanha ali o mundo dos animes e dos mangás, ele conhece Death Note, então eu pedi a opinião dele. Bacana, ontem à noite, mano, ele me mandou top. um áudio que eu vou reproduzir aqui pra vocês, a opinião dele sobre esse assunto todo, né? Porque a minha opinião também não vale de muita coisa, mas eu vou dar os meus pitacos aqui depois, no final desse vídeo. Vou passar aqui o áudio dele, acompanhem comigo. Quando a gente tem questões assim de violência, de não só aquela violência escrachada física, mas também uma questão mais psicológica, como é em Death Note, tem dois vieses, né? Primeiro, que as crianças em algum nível não vão entender exatamente tudo do que tá ali, né? Se tu bota uma disputa, por exemplo, do Light com o L, é uma coisa bem mais aprofundada, né? Tanto que, pelo que eu vejo, assim, não é um anime, por exemplo, que crianças gostam tanto. Porque não tem lutinha, não é, né? É um negócio um pouco mais psicológico. Mas também tem a questão de que tudo que é demais é prejudicial. Inclusive exposição demais à violência. Mas aí não é uma questão de anime, né? Se tu deixa uma criança o dia inteiro assistindo Datena, o Sicara Júnior, o Balanço Geral e afins, também vai ser prejudicial, né? Porque é violência o tempo inteiro. E, ao meu ver, ainda pior, porque é uma violência cotidiana e real que causa uma dessensibilização naquelas crianças, né? Mas a questão do anime é importante atentar para a questão da classificação etária, né? Por exemplo, uma criança vê Attack on Titan, eu não acho uma boa porque tem uma violência gráfica. Cara, eu fico com medo dos Titãs, tá ligado? No geral, o que a gente pode dizer é que a violência demais pode gerar prejuízos, não de a criança ficar mais violenta, mas de tipo, é complicado a gente medir até quanto isso influencia. Mas o que eu vejo é que uma criança, por exemplo, na primeira infância, ela tende a guardar coisas que ela tá se formando, né? Então ela tende a guardar alguns valores que são passados através de bombardeamento, assim, né? De muitas coisas. Por isso que tu como um cara do marketing, tu sabe mais que eu, que a propaganda pra criança, né, foi, entre aspas, proibida, mas a gente sabe que ainda tem, mas foi proibida porque gera uma questão de captura de desejo muito absurda, né? E o mesmo acontece com influências externas de violência e afins. É aquele ditado, o que é demais é demasiado, né? Mas isso também acaba gerando, ao meu ver, assim, uma fuga de responsabilidade dos pais, tá ligado? Porque se tem ali uma classificação etária, sei lá, 14 anos. Ah, meu filho de 8 tá vendo, tá, mas o que eu tô fazendo? Que eu não tô vendo meu filho de 8 anos vendo um bagulho que não é pra ele ver, sabe? É uma fuga de responsabilidade que bota toda a culpa do mundo no externo, sabe? No externo daquele núcleo familiar. É uma discussão bem complexa, mas eu sei, por exemplo, que já existem pesquisas que apontam pra videogame, tá ligado?
o uso de o jogo violento tem tanta influência quanto a pessoa ter celular, tá ligado? Então não tem influência nenhuma, nula, né? Mas claro, a gente sempre vai ter casos onde existe já uma predisposição, onde já existem alguns transtornos, pessoas que já vivem um pouco fora da realidade, e aí pode despirocar por influência, né? Mas aí não é uma questão do anime, é uma questão que são pessoas que já têm algum distúrbio, algum problema psicológico, e se espelha no anime pra questões de violência, e enfim. Mas aí, né, como eu falei, existe um distúrbio prévio. Mas aí, como se não fosse anime, seria livro, seria série, seria filme, novela, sabe? Cara, eu concordo muito com essa última parte aqui, porque é sobre o nível de influência aqui, né? Primeiro eu gostei muito dele falando sobre a dessensibilização da violência, né? De você realmente ficar ali sobrecarregado e você simplesmente normalizar aquilo e passar meio que, cara, tipo, a tratar como normal. É interessante esse assunto, porque o que ele comentou, parte era o que eu tava pensando quando o Bruno começou o vídeo dele, porque eu pensei assim, eu acho que a mensagem que a Record pode querer passar, talvez não tenha passado da forma certa, é uma coisa meio que já formada, meio que preconceituosa na cabeça deles, e tipo, o anime ele tem uma faixa etária, mas a faixa etária não está sendo respeitada, então vamos falar sobre isso porque todo mundo esquece, porque como é anime as pessoas pensam que é coisa de criança e criança pode ver independente da faixa etária, entende? Eu acho que é meio que isso que talvez eles tenham como visão quando eles quiseram fazer a matéria, porque, por exemplo, filme tem faixa etária, e quando acontece algum problema eles comentam, série, agora teve Round 6, por exemplo, que está sendo bem comentada, que até teve uma professora famosa aí de uma escolinha de crianças bem pequenas, 5, 6, 7 anos, dizendo que o principal assunto das crianças na escola era Round 6, e é uma série que tem uma classificação etária bem maior que a idade deles, e ela mandou mensagem aos pais, né, para eles tomarem cuidado com que os filhos pudessem assistir. Mas é uma coisa também muito complexa, né? Porque, tipo assim, depende. Que, tipo, como eu falei no início do vídeo, basicamente as pessoas, a maioria, elas são burras. Na maioria é assim. As pessoas não estão nem aí como o que vão mostrar pros filhos, como que vão educar a saber que aquilo que está sendo mostrado não é para ser feito da forma que é, ou para entender de uma certa forma. Por isso que existe a classificação etária, né? A classificação etária é pra, tipo, de acordo com as análises deles lá, eles fazem, tipo, olha, a partir dessa idade a criança tem noção sozinha de identificar isso, mas a criança em si ela não precisa de noção sozinha para identificar aquilo. Se os pais tiverem uma boa visão e souberem passar essa visão, ela pode identificar e até assistir aquilo, entendeu? Também depende muito disso, depende, não é tipo assim, um negócio com classificação etária para maior de 10 anos, eu tenho 8, não vou assistir. Não é bem assim. Se os pais souberem transmitir, ou se eles souberem durante toda a vida educar de uma forma boa, não vai acontecer nada. E talvez mesmo que assistam, não vai acontecer nada, porque eu nunca ouvi falar de um relato onde uma pessoa, sei lá, mano, tipo, fez uma merda na vida, ou fez várias merdas na vida por causa que, sei lá, assistiu muito Death Note, ou muito Naruto, ou muito, sei lá, Dragon Ball, e ela tinha idade menor do que essa, mano. Tipo, esse tipo de relatos, essas coisas não existem, tá ligado? Basicamente. E se existe, geralmente é porque a mídia liga. Tipo, uma vez eu vi uma notícia que um assassino lá era por causa que tinha jogado muito GTA. Só que, tipo, isso foi só por causa que eles foram na casa dele e tinha o GTA no play dele, tá ligado? E eles ligaram a coisa, tipo, GTA mata a pessoa, ele matou a pessoa, então ele virou uma pessoa ruim por causa disso. Então geralmente é só por causa do sensacionalismo. É complicado, é um assunto bem complicado, mas é meio que dessa visão assim que eu entendo. Coisas violentas, né? Mas eu gostei muito da forma como ele falou do nível de influência, porque quando a gente para pra lembrar em nós mesmos no passado, a gente via os animes lá, o Goku e o Vegeta se caindo na porrada, e a gente queria lá, pô, deixa eu me imitar aqui, ó, o Kamehameha. E aí faziam as imitações, né? Eu, por exemplo, quando fui ver Piratas do Caribe, quando era criança, eu saía andando igual o Jack Sparrow, todo bêbado. Saía andando igual a ele porque era engraçado ficar repetindo os trejeitos, né? Só que, claro, num certo nível, num certo grau. Quando você pega, por exemplo, crianças já têm, pessoas que já têm uma predisposição, que já têm toda uma carga, toda uma influência por outros fatores ali, e quando ele vai talvez tenha um contato com o anime ali, caraca, e aí ele realmente despiroca de vez, pode ser que realmente tenham essas exceções. Eu realmente não nego que existem essas exceções assim nesse caso, né? Mas realmente não parte da regra, não parte da animação em si. Serve mais talvez como no máximo... Eu acho que não existem essas exceções, não. Acho que essas exceções elas se aplicam pura e unicamente, possivelmente, a pessoas que já têm uma tendência a ser ruim. Uma pessoa que já tem tendência a ser ruim por problemas psicológicos, ela vai ser ruim em algum momento da vida. Ela começar isso antes ou depois só vai adiar ou prolongar aquela situação. Às vezes até, posso ser perigoso o que eu vou falar agora, mas
se pronunciar antes esses problemas psicológicos pode ser melhor do que depois, porque se pronunciando antes se consegue desde novo se tratar ou se descobrir se existe tratamento ou se descobrir o problema para já se autenticar aquele problema. Se descobre quando a pessoa tem 18 anos e ela começa a virar um serial killer e matar as pessoas, se esconder quando ela já tem noção de saber o que ela deve fazer para fazer as merdas dela, é uma coisa bem mais perigosa, entende? Mas eu não acho que animes eles diretamente, nem séries, nem filme, nem nada influenciem, porque ele tá dando o exemplo aqui, a gente fazia Kamehameha, fazia Naruto, fazia Rasengan e brincava com os amigos, mas eu não lembro de quando eu brincava com meus amigos, algum momento a gente pensar sobre a morte, porque a gente sempre teve a retratação da morte em todas as obras como algo errado. Eu não vejo obras que, assim, claro, tirando aquelas obras que retratam alguma guerra, uma parada assim, que aí eles tentam mostrar o lado da guerra matando e ficando feliz, mas a maioria das obras elas retratam a morte de uma forma errada pelo outro lado na maioria das vezes. E desde novo, sempre quando eu brincava sobre esse assunto com meus amigos, todo mundo sabia que matar era errado, que aquele cara matar, a gente sabe quem é o vilão, a gente sabe quem é o lado errado, e a gente nunca chegava ao ponto de fazer o errado a esse ponto, entendeu? Tipo assim, Naruto a gente fazia Rasengan, a gente fazia Chidori, a gente fazia bola de fogo e brincava com os amigos, só que era isso, a gente não pegava uma kunai usando uma faca e cravava no outro. A gente sabia que não devia fazer isso, e quando a gente brincava disso, a gente era bem menor do que a idade que mostrava, que eu brinco disso daí desde praticamente quando o anime surgiu, tá ligado? Então, tipo, sabe, eu não consigo ver com essa visão de, tipo, influência de verdade, eu não consigo enxergar, mesmo olhando pro passado, eu nunca vi uma pessoa imaginar dessa forma a influência, tá ligado? De fazer uma coisa. Tipo, Death Note, vai ver Death Note, vai pensar o quê? O que eu imagino que uma criança vai brincar de Death Note? Uma criança vai pegar um caderno e vai imaginar que ela vai escrever no caderno o nome das pessoas. Tá, vai ser uma influência errada ela pensar que alguém pegou o caderno e vê ela quer matar essa pessoa aqui, então. Tá, ok, isso é verdade, mas sei lá, não vai ter tipo um policial atirando no outro porque escreveu no Death Note, tá ligado? Tipo, ela não vai pegar uma arma e atirar em alguém, enfim, com a influência sei lá, do Kira tem escrevido que o policial vai matar o outro, pegou a arma e atirou, ela vai pegar uma arma e atirar também. Esse tipo de influência não vai acontecer, tá ligado? Essa noção, esse limite, na maioria das vezes, ou quase sempre, talvez até sempre, existe na cabeça das crianças. Talvez esse limite seja um pouco mais deficitário com uma criança que não tenha amigos, mas isso daí eu não teria como especificar, porque uma criança que não tem amigos talvez tipo tenha uma dificuldade um pouco maior de entender qual é o limite, já que ela não tem outra pessoa para também passar o limite para ela. Sei lá. Um pequeno gatilho. E o último ponto que eu queria falar sobre isso é sobre você poder ou não discutir certas coisas com crianças ou pessoas que não têm uma maturidade suficiente para entender a profundidade ou o grau, né, o nível de profundidade de determinados assuntos, como por exemplo morte, já que a gente tá falando aqui de Death Note, ou assassinato ou algo do tipo. Eu lembro até quando eu era criança, sabe, que quando disseram pra mim que uma pessoa tinha morrido, ela falou, Papai do Céu levou ela com ele, né? E eu pensei, caraca, mas levou assim pela janela? Tipo, ela vivia ali na sala sentada, né? Levou pela janela? Como é que foi isso aí? Então é uma forma de você simplificar a informação, né? E os animes eles não estão muito preocupados em tentar simplificar isso porque naturalmente eles têm uma faixa etária. Se eles estão ali comunicando determinado assunto para uma determinada faixa etária, você tem que, quando por exemplo uma pessoa mais nova que não tem uma consciência daquilo, não consegue interpretar direito aquilo, é sua responsabilidade como pai ou enfim responsável legal aí é perfeito. Traduzir mas os pais são burros, essa informação para aquela pessoa mais nova, para que assim ela possa entender de uma forma mais simples, seja o que é, por exemplo, a morte, ou o que é, por exemplo, um assassinato, ou até mesmo como os filhos eles nascem, né? Como os bebês eles nascem, de onde eu vim, papai e mamãe. Você pode dizer, olha, papai plantou uma sementinha na barriguinha da mamãe, pode até dizer ali, ó, pelo umbiguinho, talvez, né? Pelo umbiguinho ele plantou uma sementinha e ele você cresceu como se fosse uma plantinha, como se fosse uma árvore, e você traduzir de forma ali simbólica, pelo menos essa é a minha opinião. Você não precisa se privar desses assuntos, mas você precisa traduzir de forma que fique simples para aquelas crianças ou pessoas mais novas conseguirem entender. Então é isso, galera. Simplesmente mais do mesmo que a gente vê de tempos em tempos se repetindo agora com essa matéria na Record. Não é de se esperar. Daqui a 5 anos talvez a gente vê mais uma dessas matérias aí acontecendo, né? Essa teve uma repercussão muito maior do que, por exemplo, teve a de Tokyo Ghoul alguns anos atrás, da repórter lá que falou Tokyo Guru. Enfim, galera, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder a notificação dos próximos vídeos que saem aqui sobre o universo de animes e mangás. Até a próxima, tchau!
Esse último comentário dele foi incrível. É realmente parte do que eu já tinha comentado, só que um pouco mais adicionado. Porque realmente a influência dos pais é o que influencia, é o que faz com que a pessoa tenha discernimento daquilo, mesmo que ela não tenha idade para aquilo, como eu estava falando. Eu estava dizendo, a pessoa não precisa ter 10 anos para ela saber assistir uma obra de 10 anos. Ela precisa saber o que aquilo dali vai demonstrar para ela pelo menos com a ajuda de alguém interpretar. Mas é aquele problema que eu falo, as pessoas em geral são burras e não estão nem aí, ou às vezes elas não são burras, às vezes elas só não têm a influência suficiente para passar. E é aí que vem o problema de tu ter que limitar, mas elas também não limitam, porque são burras. Aí que eu tava falando, eu vou usar um argumento agora de uma coisa que tem acontecido muito ultimamente, que é um assunto muito discutido nos últimos tempos, que é, por exemplo, começar a ensinar sexologia para as crianças desde novas. Muita gente não gosta desse assunto e não quer que isso aconteça nas escolas, porque pensa que ensinar sexologia é ensinar as crianças a fazer sexo, mas não é. Ensinar sexologia é ensinar todos os conceitos, por palavras como ele estava dando aqui de exemplo, palavras que vão derivar, que vão mudar, que vão dar uma direção para as crianças já começarem a ter uma noção desde novas dos perigos que podem ter, de perigos de gravidez e doenças, etc. Até quando elas estiverem maiorzinhas, elas começarem a pensar, elas já vão ter uma ideiazinha daquilo e vão começar a ter mais cuidado, porque já se viu que deu errado esse negócio de esperar crescer para ensinar, porque tu espera crescer para ensinar, a cabeça já está de adolescente ou quase adolescente e já não dá mais tempo, já não vai mais te ouvir. Então eles começaram a perceber que tu tem que ensinar antes, e isso é exatamente o que ele falou e o que eu tenho falado desde o início do vídeo. Tem que ter pessoas para ensinar o limite daquele assunto, porque ela não precisa chegar lá para ela saber sobre aquele assunto, ela pode saber antes, ela deve na verdade saber antes, porque ela deve ser avisada sobre os perigos daquele assunto e sobre os limites daquele assunto, entende? Isso serve para tudo que é tipo de assunto basicamente. Então é meio que essa daí a minha opinião. Comentem aí, eu quero ver a opinião de vocês, espero que tenham gostado desse react. Eu achei bem legal saber sobre esse assunto, foi bem comentado dele aqui, ele até trouxe um especialista para falar do assunto. Vou ver o do REC, não vou ver o vídeo dos caras lá da TV, porque basicamente é o mesmo de sempre, tá ligado? Então é uma coisa que eu já sei o que é, mas vai ter o vídeo do REC. Eu não sei se vai sair como segundo ou terceiro vídeo, mas fiquem acompanhando aí. Espero que tenham gostado e até a próxima. Falou!